A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor que fica em Efésios capítulo 2, versículo 9 ao 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto de Paulo aos Efésios está incluso ali nas cartas, nas famosas epístolas da prisão, né, junto ali com Filipenses, Colossenses e Filemão. É uma carta circular, né, que foi escrita ali, rodou ali pelas igrejas da Ásia Menor. E interessante que no capítulo 2 ele começa dizendo assim, no versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mortos em vossos delitos e pecados. O que isso significa? Meus irmãos, quando nós voltamos lá para Gênesis, onde Deus dá uma ordem para Caim, para Adão e Eva, e diz para eles assim, diz para Adão assim, ó, eis que você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. Ou seja, e vai se separar de mim, vai estar distante de Deus, em desobediência ao Senhor. E Adão acabou comendo desse fruto, e a partir daí ele passou até a ter consciência, né, do bem e do mal, do pecado, né? Tanto que quando eles sentiram a presença de Deus, eles foram tentar se cobrir, né? A gente percebe ali que houve uma separação ali entre Deus e o homem, né? Tem muita gente que vai usar aqui o morto, vai dizer que o homem é incapaz de dar qualquer tipo de resposta voluntária a Deus, né, no sentido de salvação, né? Alguns vão dizer aqui que a salvação, ela não, em momento algum, o homem dá essa resposta de forma livre a Deus, mas a salvação é decretiva, né? Porque quando o homem não responde livremente, a gente chama isso de livre-arbítrio, né? Essa resposta do homem que o homem dá a Deus, se ela não for livre, então as escolhas de Deus, naturalmente ela tem que ser decretiva, né? Então quem defende que o homem não tem livre-arbítrio tem que defender que a salvação ela é decretiva, ou seja, Deus escolhe João, mas não escolhe Maria, independente do que venha acontecer na vida de um ou de outro, né? Deus olha para a terra e fala assim, não, eu vou salvar Maria, mas não quero salvar João. Então João eu vou deixar ir para o inferno. Essa é a salvação decretiva, de que o homem não tem nenhuma possibilidade de dar uma resposta a Deus, né? Dar uma resposta positiva a esse convite que Deus faz à salvação. Isso eu não entendo assim, eu entendo que morto significa separado, distanciado de Deus. A gente vai ver lá no próprio Gênesis, quando o homem peca, né? Ele já está morto, né? Mas isso não impediu o homem de sentir a presença de Deus e ter um diálogo com Deus, né? Ele percebeu a presença que ele fez, ele tentou cobrir a sua nudez. E a partir daí, ele tem aquele diálogo com o Senhor e fica um jogando para cima do outro. O homem vai dizer, foi a mulher que tu me deste. A mulher vai dizer, foi a serpente, aí por diante. Até que Deus os expulsa ali do jardim. Quando a gente vai no capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver Deus tendo um diálogo ali com Caim, né? Caim ainda não havia matado seu irmão. Deus chega para ele, eis que eu estou vendo aí o seu semblante tem caído, porque ele estava triste, porque Deus não havia recebido a sua oferta. E aí ele diz para Caim, assim, no capítulo 4, versículo 7 de Gênesis, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a salvação é pela graça, né? Porque até para nós termos
acesso, nós termos esse entendimento do errado, do certo, né, do pecado, do não pecado, precisa o agir do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso não tira a nossa principal característica, né, que Deus nos fez, né, seres humanos capazes de dar uma resposta livre, senão seríamos meros marionetes, né, Deus fazendo assim, ó, você faz isso, né, ou Deus fazendo acepção de pessoas, né, eu vou salvar os nordestinos, mas não vou salvar os paulistas, porque assim eu quero, ninguém tem nada com isso, eu sou Deus, sou soberano. Essa é a resposta de muitos que defendem essa salvação decretiva, né? Calvino, né, um dos grandes defensores, na verdade essa teologia vem bem antes de Calvino, né, mas Calvino tem uma frase interessante que ele vai dizer que Deus não só previu a queda do homem, como também a decretou. Né? Eu entendo que isso, irmãos, é o homem tentando entender Deus. Soberania de Deus e responsabilidade e livre-arbítrio estão presentes em todas as Escrituras. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelas suas ações. Deus é soberano, mas o homem é responsável pela sua resposta positiva ou negativa a Deus. A gente vê isso no meio do povo judeu o tempo todo. Deus chegando para o povo, ó, faz isso, né? Anda por aqui, e o povo vai em desobediência. O povo ficou 40 anos no deserto por conta da desobediência. Tem vários textos na Bíblia, que Deus fala assim, ó, vocês não quiseram me ouvir. Vocês não quiseram me ouvir. E agora pagam um preço, né? Jesus vai dizer, ó, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, ó, será condenado. O apóstolo Paulo pregou, né? Jeremias, eu gosto muito do texto de Jeremias, ele vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, né? Jeremias 17, versículo 9 em diante. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações, né? Aí, quando você fala ações, vai dizer, não, então a salvação depende de você. Não, a salvação parte de Deus. A sua responsabilidade é de dar essa resposta a Deus. Deus não vai obrigar ninguém a crer. Deus não vai pegar você, jogar uma corda e te puxar de uma forma irresistível, porque se ele fizesse isso, Deus teria que salvar toda a humanidade. Aí nós estaríamos numa teologia universalista, porque o Deus da Bíblia que nós conhecemos é o Deus que a vontade dele é que toda a humanidade seja salva e nenhum se perca. Eu não consigo ver esse Deus da Bíblia querendo ou deixando alguém para o inferno. Aí alguns vão dizer assim, não, mas Deus não mandou para o inferno, não, é porque ela fez a escolha dela lá no Éden, e eles já iam para o inferno mesmo. Deus não fez nada. Mas Deus resolveu salvar alguns, né? Aí a gente torna Deus um Deus que faz acepção de pessoas. Assim eu entendo. Então a salvação pela graça significa que a salvação ela partiu de Deus. Deus teve misericórdia de nós e nos deu essa possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não pelas obras para que ninguém se glorie. É por isso que Paulo, na carta aos Efésios, ele começa a ensinar as pessoas a mortificarem o velho homem, a se aproximarem cada vez mais de Deus. A gente vai ver no capítulo 4, Paulo dizendo assim, ó, pois deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros, a partir do versículo 25 aqui, ó. Irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que é isso aqui? É Paulo ensinando você a cada vez mais se aproximar de Deus, cada vez mais mortificar esse velho homem, né? Cada vez mais encurtar essa sua distância, a distância entre você e Deus, porque Deus já te deu essa condição. O Espírito Santo de Deus, ele paira, meus irmãos, sobre a humanidade. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse agindo no meio da humanidade, a humanidade estava perdida. A humanidade estava perdida, porque a humanidade, o desejo da humanidade é só pecar. Os irmãos lembram quando teve greve dos policiais? Teve gente que nem precisava, invadiu loja,
para pegar ferro de passar roupa, ventilador. Isso é natureza humana. E depois foi chorando na delegacia devolver, e não entende por quê. É a natureza humana. A pessoa sem Cristo, a pessoa sem o norte das Escrituras, sem ser direcionado por essa Constituição aqui, a tendência dela é pecar. É por isso que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Deus nos deu isso aqui porque Ele foi gracioso com nós. Deus enviou os apóstolos porque Ele teve misericórdia de nós. Os apóstolos vieram para pregar, para mostrar para nós o caminho correto. Né? Deus enviou Jesus Cristo para pregar as boas novas do Evangelho, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. É por isso que Deus amou o mundo, toda a humanidade. O mundo é isso aqui, irmãos. O mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não merece, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem te dado todos os dias oportunidade para você seguir, para você escolher o caminho certo, o caminho de Cristo, o caminho de paz, o caminho de consolo e o caminho de vida eterna. Naquele grande dia, ninguém pode dizer-se inocente, porque todos, absolutamente toda a humanidade vai ter a oportunidade de obedecer a palavra de Deus, ou não obedecer a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é necessário obedecer, é necessário buscar, é necessário viver. Faça isso, creia no Senhor Jesus Cristo, passa a viver isso aqui, passa a ter comunhão com Deus, né? Se afasta do pecado, das coisas do mundo, se aproxime do Senhor, porque Deus, pela sua graça e por sua misericórdia, Ele já te deu, né, o caminho, Ele já tem te mostrado o caminho, e você fica aí resistindo, né? Não querendo mortificar essa sua carne, não querendo mortificar esse velho homem. E que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa nos abençoar, nos dar força, nos fortalecer para que possamos compreender as coisas de Deus, para que possamos seguir o caminho correto. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se antes não olhar para Jesus, se antes não olhar para a cruz. Lembra o que o apóstolo Paulo falou para o carcereiro? O que é necessário fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E crer significa obedecer. Crer significa abandonar o pecado. Crer significa mortificar o velho homem. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que possamos aí seguirmos firmes na caminhada em direção à cruz de Cristo. Tenha um bom dia em nome de Jesus.